precisamos entender que o sistema jurídico precisa ser aprimorado. E aí, como é que a gente pode aprimorar o sistema judicial? Primeiro ponto, será que a gente precisa de tantos juízes? Eu não sei. Será que a gente precisa dessa distribuição de juízes ou isso precisa ser aprimorado? E aí eu vou colocar uma dúvida que eu tenho. Quando a gente olha, por exemplo, para o STF, e aí a gente sabe que eles têm altos salários, a gente fica pensando, por que é que alguns juízes estão lá apenas para soltar corruptos? É estranho, né? Quando a gente vê discussões importantes para a sociedade, aí a gente se orgulha, né? Mesmo que a gente não concorde com a decisão daqueles juízes, porque você vê todo aquele glamour, e a gente precisa ver, será que eu preciso desse glamour todo? Será que é justo que esses juízes aumentem os seus salários quando eles bem entendem? Será que é justo eles terem tanto auxílio A, B, C, D e E só para que eles não caiam na corrupção? Porque afinal de contas, não se esperaria já automaticamente que essas pessoas não fossem honestas? Então, por que que eu preciso de tanto auxílio A, B, C, D e E para que essas pessoas sejam honestas? É estranho, né? É estranho a gente perceber que, por exemplo, um juiz que solta um bando de gente, cada vez que cai lá na mão dele, vira até meme, né? Você bota lá na mão do paizinho lá e ele libera em 3 dias, é super fácil. E aí, vamos entender. Será que é justo a gente ter isso? Será que as leis e a forma com que elas foram colocadas, elas atendem os nossos anseios? Algumas coisas, elas, para a sociedade, elas devem ser crime, mas quando você olha, as leis não são. E aí você pode falar, isso o legislativo tem que saber. Sim, e o judiciário tem que ajudar, interpretando melhor aquelas que já existem e apontando quais as que precisam ser aprimoradas. Porque não é possível a gente ficar incentivando interpretações eloquentes sobre um determinado assunto, e aí quando você assiste um pouco lá do canal deles, está lá aquelas falas enormes, você olha e fala assim, tá, mas na prática, meu amigo, na prática, minha amiga, o que que significa isso? E aí a gente coloca o que você na sua casa quer. Você não quer viver em paz? Você não quer ter certeza que ladrão está na cadeia? E que pessoas boas, honestas, não estão? Como é possível a gente ver isso? Ao meu ver, o sistema judiciário, ele precisa ser aprimorado, ele precisa ganhar velocidade, infraestrutura. Não dá mais para a gente pensar que toda vez que um delegado ou delegada apresenta um processo para o Ministério Público, a foto do criminoso que invadiu a tua casa é preto e branco. E muitas vezes, mais preto do que branco. E que muitas vezes, ou na maioria absoluta das vezes, não dá para reconhecer o rosto daquela pessoa. Simplesmente porque não tem qualidade material. Por exemplo, uns anos atrás a minha casa foi invadida. E aí quando eu levei o pendrive lá para a delegada, para que ela visse aquilo, e eu lá imaginando na minha santa inocência que poderíamos identificar o invasor por impressão digital, ela olhou para minha cara e falou, se o meu computador rodar esse pendrive eu já vou dar pulos de alegria. E não rodou o pendrive. Tive que levar o meu notebook para mostrar para ela o vídeo. Aliás, tem muita discussão em relação a isso. Vamos pensar? Problemas de segurança pública envolvem, sim, a qualidade do judiciário, a inteligência da polícia e formas com que a gente consegue resolver os problemas.
Se não, nada feito.